Olá malta, bem-vindos a mais um episódio no podcast Espiritualidade Secular. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o caso. E hoje eu e o Francisco vamos aqui analisar um artigo publicado na Nature em 2023 sobre os potenciais efeitos terapêuticos da música na prevenção e tratamento da depressão e ansiedade. Portanto, este artigo é publicado numa das revistas do grupo Nature, que é Translational Psychiatry. Exatamente. Portanto, terá a ver com saúde mental e tentar trazer tecnologias novas para este campo da saúde mental e da psiquiatria. Exatamente. E aqui, neste estudo em particular, os investigadores dividiram, isto é um estudo em animais, em ratinhos, e dividiram os ratinhos em 4 grupos. Um grupo de controle, um grupo que teve exposição à música sem ter exposição a stress, um grupo que foi exposto a stress, mas também foi exposto a música. Portanto, resumindo um bocado, a ideia que estes investigadores foram testar, isto é um grupo chinês, numa universidade em Beijing, e eles vão testar se a música consegue proteger da depressão. Exatamente. Que seria, que se calhar, uma coisa que à partida íamos esperar ver testado em humanos, mas aqui eles vão usar ratinhos. E por isso eu acho bastante interessante aqui salientar a importância que estes modelos animais têm, porque vai-nos permitir obter dados sobre coisas que com os humanos não poderíamos fazer. Exatamente, sim. Aqui usam-se métodos bastante mais invasivos que permitem ter acesso, não é, a outros parâmetros. Aqui vale a pena mencionar alguns tópicos importantes. Um deles é que a exposição foi feita durante 28 dias. E exposição a? A exposição a estes vários fatores de stress, como por exemplo o acesso à água, isolamento social. Portanto, estes ratinhos estavam em single housing, portanto estavam isolados do grupo. E os ratinhos, sendo animais sociais, isto é definitivamente um grande fator de stress. E para além disso também... também é típico de uma pessoa deprimida também isolar-se um bocado socialmente. Exatamente. E depois, a partir daí, o stress prolongado, como se sabe, dá a depressão. E depois, o que eles fizeram nos ratinhos, pelo menos ouviam música, era durante 1h30, das 8h30 às 10 da noite. Os ratinhos, como sendo animais noturnos, isto era o equivalente ao dia deles. E portanto estes investigadores depois tentaram perceber se essa exposição à música tinha alguma capacidade em diminuir os efeitos depressivos e de ansiedade que estes ratinhos foram expostos. Sim, portanto estamos aqui outra vez tentando fazer um paralelo com humanos. Isto seria uma coisa horrível de fazer a humanos, não é? Tínhamos que lhes dar sede, fome e pô-los numa prisão solitária e depois ver se durante o dia dar-lhes um bocadinho, umas horitas de música, se aliviava alguns dos sintomas e marcadores, não é, que vamos ver da depressão. Exatamente. E uma das formas de medir esses efeitos são através de testes de comportamento, e se calhar vamos aqui avaliar 2 deles. O primeiro sendo o Open Field Test. Se calhar, Francisco, podias só brevemente escrever o que é que este teste pretende, o que é. Ok, portanto, o Open Field Test, como o nome indica, há uma arena aberta, ou seja, uma arena livre, em que não tem objetos, nem obstáculos, nem brinquedos nenhuns, e o que se vai ver é a disposição do animal, neste caso do ratinho, para explorar o seu ambiente. E nós sabemos que animais, ou neste caso também os seres humanos, quando estão mais deprimidos, são menos aventureiros, estão menos dispostos à procura da novidade, e tendem mais a ficar, literalmente, neste caso, no seu cantinho. E o que se tenta medir, então, neste teste, são as trajetórias dos animais nesta arena livre, em que eles podem explorar ou não, conforme a sua disposição. E é bem estabelecido na literatura que os animais que estão estressados, deprimidos, com medo, exploram menos do que um animal que esteja bem disposto, saudável, bem alimentado, etc. Exatamente. E neste caso... então estes investigadores observaram diferenças entre o grupo que foi exposto a estas diferentes fontes de stress,
que puderam ouvir música relativamente àqueles que não tiveram acesso à música. Portanto, vemos, não é? Como tu referiste no início, há 4 grupos. O grupo de controle, que são animais que nós assumimos terem sido mantidos em grupo e alimentados normalmente e não ouviram nem música, nem foram sujeitos a nenhuma forma de tortura. Os animais do grupo de stress, que foram os tais que foram mantidos isolados e sujeitos a várias torturas. O grupo da música, em que não foram submetidos a torturas, mas ouviram música. E o grupo, muito importante, que é o que vamos comparar, que é o do grupo das torturas mais a música. Eu aqui estou a chamar torturas, que seria o que seria no equivalente humano, mas aqui nos animais nós achamos que é aceitável este sofrimento, visto o conhecimento que esperamos obter. Exatamente. Ok. E o que é que se vê então nesta Open Field Test, neste ver o quão os animais exploram uma arena aberta? Vemos que os animais, primeiro que tudo, que foram submetidos só aos stresses, comportam-se como esperado um animal estressado, passa a maior parte do tempo no canto da arena e não exploram o centro da arena quase nada. Exato. Quando se olha para um animal que esteve a ouvir música e se compara com um animal controle que não ouve música, é quase indistinto. Exatamente. Okay? Parece, não dá para distinguir. Tanto o animal controle como o animal que ouve música explora a arena, vai ao centro da arena e não fica só pelos cantos e pelos lados. Exatamente. E depois temos o grupo do animal ou dos animais neste caso, que foram submetidos a stress e ouviram música, e vemos que a música parece restaurar um bocadinho esta disposição dos animais a explorarem o centro da arena. Okay? Exatamente. Portanto, parece haver aqui um efeito protetor de facto da música neste comportamento exploratório. A grande generalidade destes testes de comportamento indicam resultados bastante semelhantes. Se calhar vamos analisar aqui outro, que é o Tail Suspension Test. Ok, queres descrever este? Sim, pode ser. Portanto, temos aqui Portanto, este teste mete um ratinho preso pela sua cauda, portanto, virado para baixo, e é essencialmente um teste de resiliência. Portanto, aqui a ideia de que os ratinhos, quanto mais deprimidos estão, menos esforços vão fazer para sair desta posição. Portanto, não vão tentar subir da posição onde estão. Os ratinhos que estão deprimidos fazem muito menos esforços do que os outros. E, portanto, esse é o efeito esperado deste teste. Exatamente. Portanto, o que é medido é, de facto, como o João referiu, a imobilidade. Portanto, o ratinho está pendurado pela cauda. É uma coisa que eles não gostam, ok? E é uma situação de grande adversidade. O que é que nós sabemos das pessoas deprimidas numa situação de adversidade? Fecham-se, não vão à luta, ficam quietas. Okay? Exatamente. Uma pessoa saudável, numa situação de adversidade, tenta superar a sua adversidade, conquistá-la, obviá-la, destruí-la, o que seja. E aqui nos ratinhos é igual. O ratinho saudável, estando pendurado pela cauda, vai tentar fazer tudo para deixar de estar pendurado pela cauda. Já o ratinho deprimido deixa-se ficar pendurado pela cauda porque sabe que não vale a pena lutar. Ou seja, é um fenómeno bem conhecido do learned helplessness, que foi bem descrito pelo Martin Seligman. Exatamente. Nos 90. E aqui o que é que eles viram, então? Que, de facto, como esperado, os ratinhos que foram sujeitos ao stress passavam muito mais tempo imobilizados do que os ratinhos de controle, e que os ratinhos que foram sujeitos ao stress mais à música voltavam, neste caso, até a passar menos tempo imobilizado, inclusive é que os ratinhos estressados, como esperado, e também, apesar de eles não compararem, com os controle. Exatamente. Tanto no que foi só sujeito à música, como no que foi sujeito ao stress mais música. Portanto, parece que a música aqui, agora outra vez saltando um bocadinho para os humanos, lhes dá uma inspiração para continuar a lutar quando a vida não lhes corre bem, ok? Exatamente. E, portanto, eu penso que vários de nós nos podemos relacionar com isto, quando temos um dia, não sei de vocês, mas eu tenho playlists para quando estou triste e canto mais música quando estou triste e parece que alivia um bocado e ficamos prontos para outra, não é? Porque a vida garantidamente nos vai trazer outras. É uma forma de expressão emocional. Exatamente. E de alívio até. Sim. Aqui eu acho que há uma parte que era importante mencionar no que toca à depressão, porque muitas pessoas acham que a depressão é apenas uma coisa, tem apenas uma manifestação,
mas pelo menos no ser humano temos diferentes tipos de depressão. Podemos classificar a depressão, certas depressões como sendo mais endógenas e outras como sendo mais exógenas. Portanto, são afetadas por circunstâncias externas. Neste caso, nós estamos a ver um tipo de depressão que está claramente a ser causado por situações exógenas. E vale a pena mencionar que existem diferenças entre as duas e, portanto, isso também seria interessante em estudos futuros também ver, tentar separar estes tipos de depressão e ver se a música tem mais efeito para certos tipos do que outros. Sim, sem dúvida. Aqui a dificuldade seria como é que exato. depressão endógena num animal. Exatamente. Mas muito, muito, muito bem observado. E, portanto, agora se calhar vamos passar aqui aos testes de natureza mais bioquímica e vamos começar com o stress oxidativo. Ok. Portanto, se calhar vamos começar. O que é o stress oxidativo? Okay. E depois vamos aqui olhar para os resultados que estes investigadores recortaram. Ok. Portanto, acho que já muita gente ouviu falar que é bom tomar antioxidantes e não sei, e por aí fora. E isto dos antioxidantes tem justamente a ver com o stress oxidativo. Portanto, do nome stress oxidativo vem da reação química de oxidação proposta à redução, não é? E agora podemos ter aqui uma conversa filosófica sobre como os primeiros seres vivos que fotossintetizaram poluíram a atmosfera com oxigênio, que deixaram a Terra, transformaram o planeta Terra de um sistema redutivo para um sistema oxidativo e matou a vida toda que existia na altura. Portanto, uma nova tecnologia poluiu e levou a extinções em massa. Nada que nós não estejamos familiarizados, mas isto já foi há milhares de milhões de anos e, entretanto, a vida adaptou-se e agora a vida toda funciona principalmente no sistema oxidativo. Dito isto, os sistemas biológicos são entidades altamente organizadas de um nível de informação de um nível de complexidade de informação que nós nem sequer entendemos realmente, ok? E, deste modo, todas as moléculas que estão dentro de um sistema biológico têm que estar no seu sítio certo, na altura certa, à distância certa, na quantidade certa, visto este estado de informação tão organizado. O que é que são as espécies reativas de oxigênio? Como é que se diz em português? Não esquece. Acho que é isso. Okay. São basicamente moléculas que querem interagir com tudo. Não interagem só com aquilo que é suposto, querem interagir com a primeira coisa que lhes aparecer à frente. Okay? E isso, num sistema altamente organizado, não podemos ter isto a acontecer muito, porque a molécula A tem que ir interagir com a B, depois a B tem que ir com a C e a C tem que ir com a D. Se nos aparece a F, que quer interagir com a A, com a B, com a C e com a D, pode-nos estragar o esquema todo. Okay? E isto são as espécies altamente reativas de oxigênio. E o stress oxidativo fala-se quando... há que dizer primeiro que, resultante do metabolismo natural da vida, este tipo de moléculas são formadas e as células e os sistemas biológicos têm maneiras de lidar com elas. O problema é quando há excesso. Okay? Certo. Que aí é que se chama o stress oxidativo, é quando há um excesso deste tipo de moléculas. E, portanto, quando há um excesso, os mecanismos habituais de regulação deste tipo de moléculas entra em falência e começa a haver estragos, reais estragos nas células. Okay? E, portanto, eles aqui foram ver marcadores tanto de stress oxidativo, as espécies propriamente ditas, e, principalmente, marcadores de reação a este stress oxidativo, ou seja, se o stress oxidativo aumentar muito, as células têm que aumentar os seus protetores, okay? E foram isso que eles foram ver. Queres-nos agora resumir aqui um bocado o que é que eles viram? Vale a pena mencionar que os tecidos cerebrais utilizados foram o hipocampo e o córtex pré-frontal. São duas regiões que nós sabemos que são bastante afetadas pela exposição prolongada ao stress. E, mais uma vez, os resultados que foram observados é que, essencialmente, a exposição à música conseguiu conservar muitas destas proteínas e conseguiu diminuir os efeitos do stress oxidativo nos animais.
Portanto, na generalidade, essa foi um dos resultados observados nesta categoria. Exatamente. Portanto, parece que a música, de acordo com os vários Uhum. marcadores que eles observaram, tem um efeito protetor Exatamente. relativamente ao stress oxidativo, que é mais uma das formas de estrago que o Exatamente. stress causa nos seres vivos. Não é? Exatamente. E seguindo nessa linha, depois também temos algo bastante relacionado, que são os fatores inflamatórios. Uhum. E aqui eles abordam vários marcadores também, nomeadamente as interleucinas 6 e 1-beta, que estão normalmente associadas a respostas inflamatórias. E também repararam que os ratinhos que tiveram exposição à música, e vale a pena mencionar, não sei se nós falámos sobre isto no início, que o tipo de música é música clássica. Sim, mas de várias tradições. Por Várias acaso achei tradições, isto interessante. exatamente. Já que estamos a falar agora da música. Vamos também abordar as frequências e... Sim, eles têm, o que é? 25 peças musicais diferentes, desde música clássica ocidental a peças de música clássica chinesas. Okay? Exatamente. Portanto, é bastante diverso em estilo e em frequência. Queres já falar de frequências? A capacidade auditiva dos ratinhos é um bocadinho diferente da nossa. Certo. E a frequência de grande parte destas músicas implica que quando nós olhamos para a capacidade auditiva dos ratinhos, eles na realidade não são capazes de ouvir pelo menos a primeira secção de frequência de grande parte destas músicas. Isso poderá... Nomeadamente os baixos. Os baixos, Okay? exatamente. Drop the bass, com os ratinhos não vai lá tanto como vai com os humanos. Exatamente. E isto foi um tema que neste artigo não foi assim tão explorado. Quais é que são potencialmente as consequências desta diferença? Quando os ratinhos estão a ouvir a música, não estão a ouvir a mesma música do que nós. Exato. Estão a ouvir umas gamas o que para nós já são os médios, para eles são os baixos. E a música para eles vai estar muito restringida a uma gama baixa para eles, não é? Em vez de apanhar, como no nosso caso, o nosso espectro, a nossa gama toda auditiva. Eles ouvem como se a música fosse mais do tipo sem nada de médios e não é? Isto antropoformizando um bocado. Não tem os médios, há aqui um corte, as músicas ficam todas muito graves na experiência do ratinho. Exatamente. Portanto, pronto, é o que é. Mas mesmo assim, não é? Parece haver efeitos. Os investigadores também tentaram perceber até que ponto é que a música também podia promover a neurogênese, portanto a formação de novos neurónios e prevenir a morte neuronal. Neste tópico, mais uma vez os investigadores repararam que a exposição à música teve efeitos benéficos no que toca à neurogênese e à prevenção da morte neuronal. Podemos ver que a quantificação do número de neurónios manteve-se bastante preservada nos ratinhos que tiveram exposição à música, o que não sucedeu naqueles que tiveram exposição ao stress e não tiveram a exposição à música. Mais uma vez, as regiões estudadas foram maioritariamente o hipocampus, que, como se sabe, no caso da depressão, existem vários, até mesmo em humanos, sabe-se que existe uma atrofia desta região perante o stress prolongado. Sim, esta região normalmente é implicada em navegação espacial e formação de memória. Mais uma vez, pensarmos as pessoas deprimidas, elas têm dificuldade em reter informação porque estão na ruminação, não conseguem pensar, não conseguem ouvir, não é? Portanto, esta área do cérebro que poderá ser, entre outras coisas, responsável por novas memórias, está impactada. E no córtex pré-frontal, só para também termos aqui mais uma indicação do que é que nos humanos isto poderá significar, que também é equivalente nos ratinhos, tem a ver com o controle executivo do nosso comportamento e dos nossos pensamentos. Não é? Uma coisa às vezes, quase sempre estão ligadas, não é? E na depressão o que também vemos aqui é uma diminuição deste poder executivo, não é? A pessoa deprimida, mesmo sabendo o que é bom para ela e o que é que deveria fazer, pura e simplesmente não se consegue obrigar a fazer aquilo. Certo.
Sim, as coisas que precisamente iriam ajudar a diminuir a depressão são aquelas precisamente que a pessoa não tem. Não tem. Não E tem a pessoa força de sabe vontade quais para fazer. são. Exato. Okay? Muitas vezes Uhum. não é questão de não saber o que é para fazer. É não conseguir obrigar o corpo a sair da cama. Exato. São coisas muito simples. Não se conseguir obrigar a mandar uma mensagem a um amigo para combinar um café. Uhum. Okay? Estas coisas. A pessoa sabe que é disso que precisa, Exato. mas há ali uma falta de poder executivo do é para fazer agora. E o córtex pré-frontal pensa-se que é a região associada a esta capacidade que os animais têm às vezes de impor algo sobre a sua própria fisiologia. Não é? Estou com medo, Exato. mas eu vou. Exatamente. Não me apetece, mas eu tenho que fazer. Estou cansado, mas vou continuar. Exato. Okay? Não, eu acho que aqui há uma questão que era importante também mencionar às pessoas, que é normalmente nós vemos a depressão, a ansiedade como algo que é puramente um produto do cérebro, mas nós esquecemos que o corpo é um sistema integrado e existem aqui várias relações. E uma delas, muitas das teses atualmente sobre a depressão falam claramente de um fator inflamatório, ou seja, que existe inflamação a nível do cérebro ou mesmo na periferia, e isso acaba por ter impacto ou seja, na gênese da doença. Eles viram que de facto a música, voltando aqui um bocadinho atrás, onde nós estávamos aqui no efeito que a música tem na depressão, que a música, pelo menos nos ratinhos, parece proteger o cérebro contra alguns dos efeitos nefastos do stress, como por exemplo perda de neurónios no hipocampo e no córtex pré-frontal. Exato. Okay? E eles demonstraram isto através de alguns marcadores. Exatamente. Não sei se vale a pena entrar em detalhes. Talvez não seja. Sim, acho que não. Importante. Exatamente. Acho que no geral o que pode ficar expresso é que a música parece ter um efeito anti-inflamatório perante a exposição prolongada ao stress. Parte do efeito da depressão é essa diminuição de neurogênese, apesar de que, pronto, no ser humano adulto, a neurogênese é bastante limitada, não é? E Mas acontece. E também existem investigadores que abordam que o efeito do antidepressivo é precisamente no aumento da neurogênese, ou seja, que o efeito antidepressivo está bastante ligado a essa capacidade de desenvolver neurogênese. Okay. E faz sentido, não é? Porque em termos de plasticidade, se a pessoa está presa numa certa retórica ou num comportamento, se nós conseguirmos aumentar a plasticidade e promover uma resposta adaptativa, faz sentido com que a pessoa consiga sair por vezes daquela espiral depressiva. É necessário, especialmente da espiral depressiva de pensamentos, se nós hipotizarmos que um pensamento é um circuito a ser ativado em específico, uma pessoa deprimida está sempre a ativar o mesmo circuito e, como tu referiste, não tem plasticidade, não é? Para mudar a ligação para outro circuito ser ativado. Portanto, está presa naquele loop de pensamento, e quanto mais isso faz, mais forte fica aquele loop, e só algo que aumenta a plasticidade, nesse caso, poderia ajudar, não é? A pessoa a contemplar outro pensamento. Exatamente. E como tu há bocado estavas a mencionar, estamos a falar sobre a inflamação, a relação da inflamação com a depressão. E uma das teses relativamente à relação entre a depressão e a inflamação tem a ver com, eu não sei como é que se existe em português, mas o sickness mediated behavior. Portanto, ou seja, a questão do isolamento, por exemplo, na depressão, da pessoa mexer-se menos, de querer fazer menos coisas, pode ter a ver com uma resposta evolutiva. Ou seja, por exemplo, quando o nosso corpo suspeita que consumimos algo tóxico ou venenoso e os níveis de inflamação aumentam, nós automaticamente vamos nos sentir tontos, não vamos querer mexer-nos muito, vamos sentir náuseas. Isto tudo pode ser uma forma do nosso corpo diminuir o batimento cardíaco, diminuir a circulação, para não permitir que aquela toxina circule pelo sistema livremente. E a depressão poderá também ter, de certa forma, essa ausência de movimento na depressão, esse isolamento pode também ser uma resposta a estes níveis de inflamação que estão bastante aumentados nas pessoas que sofrem disto. Interessante. Eu, por acaso, não conheço bem a relação entre a inflamação e a depressão, mas estou a ouvir o que tu estás a dizer, e
faz sentido se olharmos para a depressão como não como uma doença, Exato. mas como uma resposta adaptativa Exatamente. a que algo está mal na nossa Uhum. vida. Uhum. Muitas vezes a pessoa deprimida, não lhe podemos dizer isto, Exato. porque a pessoa já se acha horrível, mas às vezes é mesmo isso, algo está mal na sua vida e ela vai ter que mudar. Exato. E então o sistema todo, corpo, mente e espírito, se assim quisermos, faz um stand-by, não é? Não é um shutdown, mas é um stand-by. A pessoa fica na cama a remoer aquilo que pode estar mal, a ver se encontra uma solução e voltar à carga. O problema é quando esse processo não acontece, não é? Que a pessoa não volta à carga, parece não encontrar a solução e fica preso na fase do remoer aquilo que aconteceu. Exato. E pronto, aí temos a depressão mesmo. E pronto, isto aqui parece se calhar uma teoria um bocado bruta, no sentido que a pessoa tem que enfrentar realmente aquilo que está mal. Pois, exato. E estar disposta primeiro a aceitar algo que está mal, que é muitas vezes difícil, Sem dúvida. e que só ela é que pode fazer algo quanto a isso e mais ninguém a pode ajudar. Exato. Que também é uma coisa que É ninguém difícil de gosta aceitar. ouvir. Claro, ninguém quer ouvir isso. Portanto, quando se lida com uma pessoa com depressão, estes factos não ajudam. Não. Não ajudam mesmo nada a dizer isto, ok? Exatamente. Para quem está deprimido, lembre-se, se pode ajudar, lembrar-se disto, que há aqui qualquer coisa que é preciso fazer. Exatamente. E que não é algo... Especialmente na endógena, Exatamente. que é mais difícil identificar o que é preciso fazer. Sem dúvida. E não esquecer que o corpo e a mente estão ligados e que não é só uma questão de lidar com a nossa mente, é também usar o nosso corpo a favor, usar a fisiologia que está por trás para melhorar a nossa saúde mental também. Sem dúvida. E exatamente, explorar quando a nossa mente não quer funcionar, tentar aceder-lhe através do corpo. É uma estratégia bastante viável e bem sucedida, não é? Pode não me apetecer sair da cama, mas eu vou-me obrigar a todos os dias dar 3 voltas no parque. Exato. Quer apeteça, quer não me apeteça. Lá está o controle executivo, que também pode não estar presente. Exato. E a pessoa, mesmo não lidando com os seus problemas, as 3 voltas no parque vão-lhe dar força para se calhar começar a conseguir pensar em lidar com as suas situações. Exatamente. E depois, eu penso que na sociedade moderna, e eles aqui por acaso falam um bocadinho no início da introdução de porque é que há tanta depressão nas sociedades modernas, não é? E aí, mais uma vez, eu vejo o papel da depressão como adaptativo, não é? A maior parte de muitas das nossas vidas estão a contribuir para o estado desastroso das nossas vidas, não é? Certo. Trabalhamos em empresas que poluem, fazemos trabalhos cujo significado pessoal para nós é zero. Não para dizer às vezes que não queremos sequer saber o que é que o nosso trabalho está a impactar. Onde é que estamos a pôr a nossa energia todos os dias? É para pôr o mundo um bocadinho melhor ou para continuar a enrolar da maneira que está? E a pessoa às vezes inconscientemente apercebe-se disto e o corpo entra neste... Eu pelo menos vejo às vezes, gosto de pensar desta maneira na depressão como uma resposta adaptativa. A pessoa entra, para estar a contribuir para um mundo deste cinzento em direção à morte, mas volta quieto. Claro. E bum, depressão. E a pessoa fica Exato. quieta e deixa de contribuir para o sistema. O que é benéfico. Pois. É uma resposta adaptativa. Exato. Se a pessoa a partir daí se conseguir reposicionar, recentrar e partir para a vida para mudar um sistema que está em falência, melhor, ainda bem que esteve deprimida, não é? Exato. Não, existe muito o culto da produtividade também, não é? Que hoje em dia vemos imensos influencers a falarem sobre acordar às 3 da manhã para trabalhar horas sem fim e que é preciso trabalhares enquanto toda a gente está a dormir. E, portanto, esse culto da produtividade depois também fica muito associado ao valor da pessoa. E se a pessoa sente que não está a conseguir ter um certo grau de produtividade ou não está a conseguir oferecer um certo valor para a sociedade, essa pessoa automaticamente sente-se menos válida. E eu acho que é isso que acontece muito também com aquela crise existencial que muita gente sente depois da reforma, que é agora como é que eu me vou definir? Exatamente. Já não sou uma unidade económica. Isto funciona melhor em inglês, em português não dá para fazer tanto esta piada, mas eu vou tentar. Que é nós definimos-nos
não é? Enquanto ser humano. Uhum. As coisas começam a correr mal quando nos passamos a definir por fazer humano. Quando nos começamos a definir pelo que fazemos e não por aquilo que somos, okay? O ser é intrínseco, não exige nada. Sim. Nós já somos. A partir do momento em que nascemos, somos. Exato. E isso deveria trazer em si, não é? Automaticamente, uma vitalidade e uma energia própria do ser neste universo, e mais ser um humano. Exato. Um bicho especial, não é? Diferente, nós gostamos de achar que sim, não é? Exato. E isso perde-se quando deixamos de acreditar nisso e passamos a definir-nos pelo material e pelo fazer. Isto é muito falível e muito redutor da experiência. E então, pronto, depressão, mais uma vez, é adaptativa. Volta lá bem a pensar qual é o teu lugar no universo, se é fazer. Exatamente. Ou se é ser. Exato. Não, eu acho que é algo que temos que ultrapassar enquanto sociedade, voltar a perceber esse valor intrínseco que cada um de nós tem. Não é? E nós não somos necessariamente as coisas que fazemos. Bom, isto foi aqui um devaneio uma filosófico. parte, exato. Exato. Espiritualidade. Exatamente. Existe aqui outro mecanismo que se calhar devíamos abordar, ou seja, o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Ok. Não sei se é assim que em português é mesmo expresso. Vamos explicar e Exato, depois as é. nomenclaturas se calhar fazem mais sentido. Exatamente. Portanto, como o João referiu, hipotálamo é uma parte do cérebro responsável pelas funções fundamentais da vida, ok? Que é o comer, o lutar, não é? Sobreviver Exato. contra a adversidade e o reproduzir, ok? Exato. Portanto, em inglês diz que é a área do cérebro dos 3 Fs. Feeding, fighting e o outro F, pronto, a hipófise, a glândula da hipófise ou a glândula pituitária, são sinónimos, é uma glândula que está imediatamente por baixo do cérebro, ok? Está acima do nosso palato e por baixo do cérebro. Tem uma parte, inclusive, que é neuronal e uma parte que não é neuronal, e estão as duas muito misturadas e muito justapostas, e é um centro de produção de hormonas, ok? Super importante no sistema humano, ok? Há vários destes centros de produção de hormonas e a pituitária é um deles, um dos principais. O outro é o que onde ela comunica, que é as glândulas adrenais, que, como o nome indica, para quem sabe grego, acho eu, que é os rins, estão por cima dos rins, suprarrenais, é outro sinónimo das glândulas adrenais, são as glândulas suprarrenais. E estas glândulas são um outro centro de produção de sinais químicos que controlam o nosso corpo e a nossa mente. Lá está, mais uma vez, aqui ressalvar que a distinção cartesiana de corpo e mente começa a deixar de fazer sentido. Exato. Face à luz da neurobiologia moderna. Exatamente. E, portanto, quando se fala do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, fala-se desta cadeia de comunicação que parte do hipotálamo no cérebro, passa pela glândula adrenal, passa pela hipófise e culmina na glândula adrenal com a libertação dos seus mensageiros. Mais comumente, os mais conhecidos são o cortisol e a adrenalina, ok? Exato. Até porque há duas vias de comunicação através das quais o stress consegue sinalizar, ok? Portanto, temos esta via que eles aqui vão analisar do famoso HPA, muitas vezes é assim que se refere, que é Hypothalamic Pituitary ou hipófise adrenal, que vai dar principalmente a libertação de cortisol, ok? E, portanto, isto é um sistema que funciona através de hormonas. O que é uma hormona? Uma hormona é todo e qualquer sinal químico que seja distribuído no corpo através de capilares sanguíneos. Okay? Portanto, a mesma molécula no cérebro é um neurotransmissor. Exato. No sangue é uma hormona. Okay? Por exemplo, dopamina, então pode ser um neurotransmissor,
pode ser um neuromodulador, que já é outra coisa ligeiramente diferente, também é no cérebro, e pode ser uma hormona, se for libertada no sangue. Okay? Exato. E existem casos desses no corpo humano, nos animais, nos mamíferos. Aqui, o que estamos a falar é de cortisol, portanto, há uma hormona, não é? Já sabem, um sinal químico libertado no sangue a partir do hipotálamo, que tem Exatamente. comunicação com o sangue, okay? Através de uma zona portal do cérebro que contacta com o sangue. O cérebro está isolado do sangue, o cérebro não está em contacto com o sangue, mas existem portais de comunicação. Exato. E o hipotálamo tem tem acesso a um desses portais de comunicação diretos, liberta o seu sinal para ir para o sangue, através do sangue vai parar à hipófise, a hipófise produz um segundo sinal que vai outra vez para o sangue e vai parar às glândulas adrenais, nos rins, e por sua vez as glândulas adrenais respondem produzindo um sinal, neste caso o cortisol, que vai para o corpo todo. E isto é a resposta clássica de stress, ok? Do HPA. Exatamente. Há outra via de sinalização elétrica muito mais rápida do que esta sanguínea, que normalmente leva à libertação de adrenalina e noradrenalina, mas não é relevante aqui para o caso. E não passa pela hipófise. Okay? Portanto, é elétrica, passa do cérebro para a medula espinal, e da medula espinal diretamente para a glândula adrenal. Exatamente. Eu aqui, este resultado do cortisol, não acho tão interessante. O que é que eles veem? Eles veem que a música, mais uma vez, parece proteger contra a produção de cortisol. Mas o cortisol tem várias funções. Pronto, é mais aqui um indicador de stress generalista, se quisermos. Certo. De que o stress está a ocorrer, porque vemos um aumento de cortisol no grupo de stress, e a música está a proteger porque não vemos esse aumento de cortisol no grupo da música. Exato. Okay. E mais uma vez eles focam aqui nos tecidos do cérebro, no hipocampus, não confundir com o hipotálamo, que estávamos a falar há pouco. Aqui hipocampus tem a ver com a forma da região cerebral, tem a forma de um cavalo marinho. Exatamente. Okay. E o córtex pré-frontal, que já falámos, que era, simplificando muito, a zona executiva do cérebro. Exatamente. E acho que há algo que vale a pena ser mencionado, que é as pessoas quando ouvem cortisol pensam sempre o cortisol é mau, é a hormona do stress. É errado, nós precisamos de cortisol. E se calhar é melhor ver o cortisol não tanto como a hormona do stress, mas como um regulador metabólico. Faz mais sentido ver dessa forma, como algo que tem um papel muito importante em gerir a forma como usamos a nossa energia. Exatamente. E quando estamos em stress precisamos de mais energia. Exatamente. Portanto o cortisol tem de subir. Okay. Exatamente. Mas não é a única maneira, não quer dizer... Pronto, aqui a ter atenção é que, neste caso, sabemos que realmente há stress porque estamos a torturar os animais, não é? Ou eles, e nós não. Nós não mexemos em animais nenhum, só nós dois. Mas sabemos aqui que, de facto, os animais foram submetidos a algo que nós, sem treino algum, consideraríamos stress, não é? Como estar em isolação, não é? Como é que se chama? Prisão solitária. Prisão solitária, exatamente. Portanto, isso é claramente um fator de stress. E o cortisol aumenta. E exatamente, a música parece ter este efeito protetor em vários níveis. Agora, se calhar, podemos abordar algumas limitações deste estudo, algumas dúvidas que possamos ter. Eu acho que aqui algo que falámos brevemente foi como um dos fatores de stress que eles tentaram induzir nos ratinhos foi a exposição ao frio, com água a 4 graus Celsius. E eu estava a pensar até que ponto é que isso também não pode ter tido algum efeito anti-inflamatório, dado o que nós sabemos sobre a exposição ao frio. Bom, vamos então ver o que é que aconteceu aqui nos marcadores de inflamação. Exato. Infelizmente, eles aqui nos marcadores de inflamação, o que é que nós sabemos que o grupo de stress e o grupo de música mais stress foram submetidos a todos os fatores estressantes. Exato. Através daqui não conseguimos isolar. Não conseguimos descortinar, não conseguimos isolar a variável. Não. Mas é uma boa pergunta, não é? Mas eu penso que, como acontece com o exercício, o exercício nós dizemos que é benéfico. Certo. Okay? Mas é benéfico se for voluntário. Pois. A questão da intenção. Exatamente. Há aqui uma regulação cognitiva, nem sei bem como perspectivar em termos neurobiológicos, que é
a maneira como é feita e a intenção em que é feita e o espírito em que é feito impacta a fisiologia diretamente. Certo. Okay? E no frio, nós sabemos que o frio protege de inflamação e tal e coisa, se calhar só quando é voluntário. Pois. Se for obrigado, se calhar dispara os marcadores todos de inflamação. Não sei, porque eu não conheço a literatura. Pois, também não. Nessa questão não sei se foi analisada essa diferença. Não é? Que, lá está, em humanos seria um bocado pouco ético obrigar alguém a passar frio que não quer. Mas há uma experiência famosa, a penso que é em ratazanas, em que põe uma ratazana a correr. Não, deve ser ratinhos porque é correr na roda. Ok, pronto. Não consigo neste momento precisar o modelo animal, mas é um roedor. Ok? E tem acesso à roda de correr quando lhe apetece correr. Não é? É o grupo de controle que não pode correr. E há um outro grupo que é obrigado a correr quando o animal que corre. Ou seja, há um grupo que está preso à roda e tem que correr. A saúde do animal que corre quando lhe apetece é melhor do que a saúde do animal que não corre. Mas a saúde do animal que corre quando é obrigado é pior do que a dos outros dois. Okay. Independentemente do tempo, da duração. É igual. Ok. A duração da corrida é igual. Só que um é obrigado e o outro é voluntário. Pois, exato. E o impacto nas marcadores é tudo o oposto, ok? Pois. Portanto... Sim, e se calhar nos humanos, eu lembro-me de um estudo também que foi feito em soldados, onde o grupo foi obrigado a fazer exposição ao frio e que diminuiu, e que os níveis de ansiedade diminuíram nos soldados que tiveram exposição ao frio, mas lá está, no humano é sempre difícil, porque se eu for obrigado a fazer um certo ato, mesmo que eu não queira, eu consigo ter a capacidade de fazer uma reflexão cognitiva, de fazer um reframing da questão e de, pronto, adotar um mindset de resiliência. Exato. Eu não sei até que ponto é que um ratinho tem essa mesma capacidade. Pois é, também não sei. Boa pergunta. Porque muitas das coisas que nós fazemos na nossa vida não queremos fazer, mas conseguimos arranjar, não é, um significado ou uma razão para fazermos essa mesma coisa. Exatamente. Nós tentamos enquadrar a coisa e dar-lhe um sentido, como tu disseste, muito bem. E isso ajuda-nos. Ajuda muito. Se calhar a modular exatamente os efeitos que estas coisas têm na nossa fisiologia. Exatamente. Ou seja, a velha história do mind over body é real. Exato. É. Muito. Exatamente. Temos também a questão das frequências, da frequência da música, que abordámos também brevemente. E havia uma coisa que eu gostava de saber, se calhar um bocado um preciosismo para quem já trabalhou com animais, que é saber se o grupo de controlo, que eles não referem lá nenhum, eu procurei, se o grupo de controlo são mantidos em grupo ou isolados também, não é? Que seria logo um fator de stress, e o grupo da música só, porque sabemos que o grupo de stress é mantido isolado, mas não sabemos o grupo de stress mais música, eles não dizem. Pois. Ok? Porque se o grupo de stress mais música não for mantido isolado, o efeito pode não ser da música, mas sim de estarem em grupo. Pois, exatamente. Ou seja, isso é uma questão bastante interessante, que é até que ponto é que este efeito é específico da exposição à música. Ou seja, uma das coisas que eu também pensei é até que ponto é que a música simplesmente não está a servir de veículo para a distração destes vários, desta tortura, essencialmente. Até que ponto é que isto pode ser algo mesmo específico da música e não só apenas uma questão dos animais terem ali uma fonte de distração? Pronto, mas lá está, estávamos a falar do reframing e que é uma distração, é um bocado é difícil de definir, sim. É um bocado nesse sentido de não nos vamos focar no aspecto negativo, vamos focar noutra coisa. Ok, agora continuamos. Certo. Portanto, sim. Não sei até que ponto é que isso podia ser testado, se calhar meterem um ecrã a passarem certas imagens e depois ver se isso também tinha algum efeito, ou seja, arranjarem outro tipo de estímulo que também sirva de distração, entre aspas, para ver se até que ponto é que este efeito é específico da música. Bem visto. Porque portanto, em humanos, um controle positivo. Porque em humanos, sim, exatamente. Falta um controle positivo. Muito bem observado. Seria algo que nós sabemos que alivia o stress
Como, por exemplo, eu até iria para este group housing, pôr um grupo de Pois. stress mais música isolados e stress mais música em grupo. Pois, exato. E ver, exato. não é? Não, sem música, só stress e grupo. Para ver até que ponto é que o efeito é específico da música. Não, perdão, daí saberíamos, não tínhamos interação, tínhamos de ter outro grupo. Mas sim, algo que sabemos a partir daquele variável stress para ver até que ponto é que a música está a ter o mesmo efeito ou não. Exato. Porque eu estava a pensar, pelo menos em seres humanos, a exposição à música é um pouco difícil de discernir entre o efeito da música ou o efeito mindfulness que advém de eu estar a ouvir música. Porque eu, ao ouvir música, estou-me a concentrar, eu estou essencialmente a praticar uma meditação, de certa forma. Estou mindful estou mindful de algo no meu ambiente, de uma percepção minha. E não sei até que ponto é que isso dá para diferenciar. Não concordo. Acho que a experiência de ouvir música pode, de facto, exigir uma concentração ativa do tipo que estás a falar, do mindfulness, ok? Que no mindfulness é exatamente isso, um exercício de concentração, ok? Na meditação muitas vezes é isso que se procura, não? Um estado de concentração máximo. Na música, às vezes há o oposto, é que a pessoa está a ouvir a música e as emoções e os pensamentos estão, a pessoa está a ver, está a sentir e a pensar, mas está ali num estado meio quase onírico, não é? De suspensão da dor e do sentir, e está um bocado a viver a música, está deslocada de si e está dentro, se calhar, da experiência de quem fez a música, e deixa-se levar pela música. Portanto, eu acho que é uma boa questão, por acaso, para ver se, não é? Se é um estado mental semelhante ou diferente. Porque eu não sei. Eu acho que aí pode haver uma diferença se tu estás a ouvir uma música que tem componente vocal, porque se eu estiver a ouvir uma música e estou a prestar atenção à letra da música, e se calhar vai-me... mais no sentido de uma concentração. Exatamente, se eu agora estiver a ouvir uma música clássica, exatamente. Aqui eles por acaso usaram os dois tipos, com voz e sem voz. Exatamente. Mas se bem que para um ratinho uma voz humana, sim, não vai fazer... deve ser só mais um instrumento. Exato. Não é? Exatamente. Não terá, quer dizer, não sei. Pode ter um significado de predador, que se calhar, ou não, ou de comida, não é? Que eles são comensais com os humanos, parasíticos, não comensais com os humanos. Eu acho que a grande questão aí é que o ouvir a música essencialmente tem a capacidade de nos levar para outro estado. Tem a capacidade, muitas vezes, até de impedir a ruminação. Sem dúvida é um estado ampliado de consciência. Exato, okay? Exatamente. Mas não sei se é equivalente. Pois é isso. Era uma questão, uma questão de ver. É um bom tema para um outro episódio de podcast, eu acho. Exatamente. Os vários estados ampliados da consciência. Vejam, ponham nos comentários se acham interessante esta ideia de um episódio, já que estão aí, façam clique, like, subscribe, essas coisas todas ajudam. Exatamente. Nós esquecemos sempre de falar disso. Exato. Exatamente. Nós agora estivemos um período sem fazer vídeos, mas agora vamos voltar ao ativo e portanto, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, que tenham achado interessante e digam-nos no comentário se tem algum tópico que queiram que a gente faça. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado.